e agradecendo ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade de reencontro. Que a tua misericórdia, Senhor, nos envolva neste mundo, encarnados e desencarnados. Envolva também toda a nação deste universo, com as tuas bênçãos de luz, de sabedoria, de inteligência e de discernimento. Envolva a expositor da noite, para que ele seja feliz em suas colocações e possamos absorver os conhecimentos expostos. Que a tua misericórdia esteja conosco hoje e sempre. Viva Jesus! Sejam bem-vindos à quinta e última noite da nossa 28ª Jornada Espírita Humberto de Campos. Convidamos neste momento a nossa irmã Anne Caroline para a nossa harmonização musical. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, hoje e sempre.
voto de muita paz, convidamos o nosso querido irmão André Bestinho para a sua palestra. Caros companheiros de ideal, mais uma vez volto a esta terra com grande satisfação, já me preparando, como dizem os outros, se Deus quiser, para ver os 80 anos do Humberto de Campos, né? Que na nossa tradição matemática, datas redondas parece que tem um chamariz mais acentuado para entusiasmo, para satisfação e para mobilização. Eu quero dizer que também é uma surpresa agradável ver que Maria de Nazaré acolhe o seu biógrafo, Humberto de Campos, já que Humberto de Campos publicou um capítulo no livro Boa Nova sobre Maria de Nazaré, o que mostra também na prática operacional e cotidiana que os centros espíritas aqui se agregam, se constituem na rede de ajuda mútua tão necessária ao desenvolvimento de atividades mais complexas, mais ricas e que fortalecem o movimento espírita. Este ano nós estamos trabalhando o tema Educando em Tempos de Transição, uma definição do Conselho Federativo Estadual em novembro, e vejo que o Humberto de Campos também está fazendo algo parecido, tão parecido que eu não vou precisar reinventar ou criar a palestra da noite de hoje, né? É verdade que nunca nós fazemos do mesmo jeito, mas esta palestra só este ano eu já ouvi umas 10 vezes. Se eu não aprendi, eu vou tentar aprender comigo mesmo no dia de hoje, de uma forma coloquial, né? Antes disso, porém, é claro, é preciso recordar que nós estamos também trazendo o abraço fraterno da diretoria da Federação Espírita do Estado da Bahia, que no próximo dia 1º, no dia da ressurreição, terá o seu momento eleitoral, né? Felizmente, até agora não há nada de candidatos. Para nada. Até agora, nenhum movimento concreto apareceu. Isso é bom, porque, como se dizia no passado médico, fartura em certos lugares é sinal de miséria. Isso em medicina é muito claro. Se você tem 15 medicações para a mesma coisa, desconfie, nenhuma é grande coisa. Porque se o fosse, bastava aquela para funcionar. Também quando a gente vê muitos candidatos para a mesma tarefa, a mesma função, desconfie. Esses candidatos não são essas coisas todas. Qualquer semelhança social, política, o país lá da Oceania é propositada, né? Para não identificar claramente coisas da América. Pois bem, vamos então conversar, e esse é o tom da nossa linguagem de hoje, conversando sobre a educação em tempos de transição, que necessariamente passa pelo conceito de imortalidade. Quando nós nos debruçamos sobre esta temática, a primeira grande questão que nós colocamos, do ponto de vista, digamos, da organização do pensamento pedagógico, é o seguinte: o que é que nós estamos chamando de educação? Que fenomenologia ou que conceituação nós temos para a palavra educação? E é claro que ao longo da história vivemos muitas experiências em função dessas definições. A mais comum ainda está nos nossos arraiais acadêmicos, pelo menos na mente das pessoas antes de fazerem cursos de pedagogia. A educação baseia-se na grande ideia que existe um conhecimento que é universal, que é o conhecimento válido e que precisa ser posto à disposição das novas gerações. Por isso, nós temos que transmitir essas informações e de alguma forma fazê-las ser memorizadas, conhecidas, para posteriormente serem aplicadas. Ora, com base nesse conceito, há claramente uma definição de uma fonte original de saber e algo que vai ser o receptor, né? Portanto, há um sujeito que atua
de forma consequente, levando a sua sabedoria, e o outro, aquele que recebe. Essa conceituação está tão nítida e tão clara na expressão aluno, que às vezes a gente, como não conhece a origem das palavras ou não sintoniza com as mesmas, não percebe. Aluno quer dizer sem luz. Perceberam? Hoje vai ficar politicamente incorreto. O aluno não vai gostar dessa ideia. Ele é sem luz, ele, portanto, é pura escuridão. Quando vierem falar comigo, você não passa de aluno, sem luz. E você que é o docente, o professor, que é o luminoso, a fonte do saber. Alguns descreviam no passado a educação como o aluno representado por um vaso, e o professor como aquela fonte da linfa preciosa da sabedoria que encheria aquele vaso e, portanto, o transformaria com esse sentimento, esse enchimento. Isso pressupõe algumas ideias básicas sobre o conhecimento, que há um essencial conceito de conhecimento, daí o essencialismo, e que por isso mesmo ele deve ser claramente definido e posto para esse trabalho pedagógico. Hoje em dia, esta discussão neste modelo é muito questionada desde a época em que começou a se pensar que as pessoas podiam até estar informadas, mas não quer dizer que isso significasse aprendizagem importante na vida delas. Aí criamos um outro modelo. Olha, o ideal não é simplesmente transmitir informação, porque informação o indivíduo pode ficar muito sabido, muito conhecedor, mas aquilo não alterar a sua vida cotidiana. Por exemplo, vocês vão encontrar no passado, agora muito menos, médicos que recomendavam não fume e estavam com problema de bronquite por tabagismo. A informação não era suficiente. Vocês sabem que existem problemas, hábitos, os mais variados, que as pessoas adotam e que a gente lembra que casa de ferreiro é espeto de pau, né? Não usa ferro. Por quê? Porque não segue aquilo que está dizendo. Para mostrar que informar não é suficiente, era preciso então moldar hábitos, comportamentos, atitudes. Como fazê-lo? Repensando a pedagogia e imaginando que agora a gente precisava dar estímulos adequados para obter respostas suficientes. Lá no reino animal isso se chama adestramento, né? Mais ou menos, né? Para a gente chama capacitação, vocês já passaram por algumas provavelmente, né? Treinamento, né? E aí vocês se acostumam a adotar aquelas condutas, aqueles comportamentos, os mais variados possíveis, segundo o projeto educacional. Já temos um outro conceito nessa história. Acontece, porém, que o caminhar evolutivo do saber mostrou que adestrar não garante muita coisa, porque o indivíduo pode tomar daquele estímulo, obter uma resposta enquanto o estímulo está presente, mas ele reelaborar aquilo e criar uma espécie de contra-estímulo e contra-objetivo, né? E transformar a história de outro jeito em matéria de atitudes e comportamentos. Por exemplo, nós vimos na revista Time, nos anos 90, se eu não me engano, a história do comportamentalismo na área da psicologia. Aquele adestramento de ratos para pedir alimentos. E eles condicionavam os ratos a, toda vez que estavam com fome, apertar uma barra, e aí os homens jogavam o alimento. E a conversa entre os dois homens lá de cima, olha, então todos os ratos estão condicionados. Condicionados. Toda vez que eles têm fome, eles apertam a barra. É legal. Só que a Timer, uma charge, fez um comentário embaixo, os dois ratos conversando. Condicionamos a turma lá de cima. Toda vez que ele está com fome, a gente faz eles jogar o pão. Inventaram uma modalidade de lidar com a mesma situação. Mas isso evoluiu. Lá para as tantas apareceu uma outra corrente que diz o seguinte: as pessoas até podem memorizar o conhecimento, pode se condicionar hábitos, e
desaparecerão à medida que os estímulos não forem significativos, reforçadores. Mas o que as pessoas fazem mesmo é aprender o que querem, quando querem e como querem. Aí nasceu uma correlação. Agora o professor deixou de ser o condicionador, o técnico, o adestrador, deixou de ser o transmissor, ele agora tem outro nome. Olha como vai ficando elegante: facilitador. Ele vai facilitar a sua aprendizagem. Ou então, outro nome que eu não sinto vontade de usar nunca, focalizador. Ele vai focar sua atenção em uma aprendizagem significativa, que no grau extremo gerou o que se chama orientação não diretiva e os comportamentos educacionais, dizendo: todo mundo aprende com todo mundo, mas ninguém ensina ninguém. Já tirou o poder em larga escala do docente daquilo que era antigamente sem luz. Todo mundo aprende com todo mundo. Aprendemos juntos nas interações, nós nos mobilizamos e a aprendizagem só se dá de forma significativa. Esse modelo, que no Brasil tem um representante chamado conhecido, que é Paulo Freire, não pôde ser levado às últimas consequências, porque na nossa estrutura social ocidental ele é inviável, simplesmente, porque ele diz que se acolheria diplomas, certificados, notas, e cada um se autoavalia, porque o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu, não adianta você pensar que ele aprendeu. Vocês imaginem o que seria uma situação de aprendizagem livre, completamente livre, desse jeito. Isso não ocorreu. Então, emergiu uma outra ideia. Não é exatamente assim que pode se modelar um projeto pedagógico, ou pensar um projeto pedagógico. Nem tanto amar o sujeito da aprendizagem a você mesmo, nem tanto ao rochedo. Olha, o sujeito da aprendizagem é modelado pelo meio ambiente de um modo geral. Não, vamos fazer o seguinte. O que acontece é o seguinte: quando o meio coloca alguma coisa acontecendo que provoca a atenção do sujeito, que o desequilibra, ele vai assimilar aquilo, vai comparar com as suas estruturas, seus saberes e seus quefazeres, vai reconstruir-se e vai dar uma resposta ao meio, remodelando o meio. Agora ficou mais complexo. Em suma, meio ambiente e sujeito são um modo interativo de estar no mundo, o que vai dar uma ideia do que se chama retroalimentação, auto-eco, recursivo em termos de ação, isto é, o efeito altera a causa, que altera o efeito, que altera a causa, e aí você vai assimilando, desequilibrando-se, reequilibrando-se, agindo no meio, reassimilando, e criou uma interação mais abrangente. E isso, é claro, não é somente na cognição, é na percepção sociocultural. Até aí, todos esses movimentos, de um modo geral, levaram em consideração a dinâmica da aprendizagem e os seus processos conforme várias descrições. É provável que todos nós tenhamos aprendido com todos eles. Todos os modelos pedagógicos nos trouxeram para alguma coisa. Umas vezes aprendemos porque queríamos com o outro, geralmente hobby, geralmente aquilo que não é obrigatório, aprendemos porque quisemos aprender. Outras vezes fomos condicionados, por exemplo, falar a língua pátria, isso e aquilo. Outras vezes nós fomos informados e transmitiram as coisas para nós. Outras vezes vivemos essa dinâmica mais complexa e interativa. Mas se nós notarmos, o sujeito está suposto aí de tal forma que ele vive uma temporalidade. E essa temporalidade é entre a fecundação e a morte. Aí entramos no segundo ponto fundamental do processo educativo, que é o educando. Ora, o educando da nossa tradição, ele é definido a partir de uma cosmovisão. E essa cosmovisão tem um nome, tem nome, endereço geográfico e tudo
qual a substância primordial do universo é a matéria. Mas não somente isso. A matéria é que gera a vida, a matéria é que gera o pensamento, a matéria é que gera o sistema de valores, a matéria é que gera a arte. E uma vez que ela é mutável em termos de organização, quando ela se desorganiza, nada mais resiste a isso. Em outras palavras, o sujeito da aprendizagem é um sujeito que aparece e desaparece, é um mutante, está em transformação, pode até ser uma metamorfose ambulante, mas o fato é que nesta cosmovisão, tudo termina em pó ou em nada, ou algo parecido. É essa a nossa educação. Quando nós dizemos que um dos nossos problemas é da educação no país, o problema principal que nós vemos é que não enxergamos além do materialismo. Em todos os projetos, em todas as reformas, em todas as reflexões pedagógicas, continua a matriz de pensamento que dela vai derivar uma série de consequências de práticas na própria pedagogia. Que aprendemos de várias formas, podemos entender, mas que nos limitamos a este parâmetro temporal, aí vem uma grande questão para a gente pensar a pedagogia. E como é que nós pensamos? Ora, imaginamos, estudamos, e podemos verificar que o contraponto do materialismo também tem nome, endereço e localização histórica, chama-se Espiritismo. Assim como o materialismo nasceu na Europa, a palavra Espiritismo nasceu na Europa mais ou menos na mesma época, porque o Manifesto Comunista é de 1848, o materialismo estava crescendo, o auge dele é o materialismo histórico e dialético, no tempo exatamente em que aparece o Espiritismo, que daria posteriormente o Espiritismo dialético, como a gente vê na obra de Manuel Porteiro. Ora, qual é a diferença radical, profunda? A diferença é que um está limitado ao tempo, o outro conhece a eternidade. Ora, o sujeito que está se falando no pensamento espírita é um sujeito imortal. Começa por aí. Ele é um sujeito imortal. Mas então, nós teríamos que definir, digamos, duas realidades. A do sujeito, que é imortal, e da sua manifestação, que é transitória. A sua manifestação transitória, nós vamos chamá-la genericamente de existência. Existir quer dizer aparecer. É que existir, vir para fora, aparecer. E depois tem desistir, que não é a mesma coisa, não é antônimo, mas que você desaparece, porque tudo que aparece, desaparece. Então, todo o projeto pedagógico nosso tem que ser centrado naquilo que é o ser, o espírito. Para os físicos, a consciência. Não essa consciência cerebral, a consciência que gera a matéria, que gera energia e por aí vai, para alguns físicos. Ora, sendo assim, nós já temos agora uma complexidade muito maior, porque o sujeito que é no sentido de ser, e portanto ele se manifesta como existir. Mas o sujeito não é existência, o sujeito é essência. Isso vai fazer uma diferença radical no projeto pedagógico. Porque nós vamos então estudar a origem, o destino da essência, e vamos verificar que a origem é divina. E se é divina, ela é perfeita. Perfeita em que sentido? No sentido de potência. Mas ela não é plena em termos de manifestação. Qual vai ser então o nosso projeto pedagógico? Não é transmitir informação, isso vai ficar como secundário, não é condicionar hábitos, isso também vai ficar como secundário, por aí vai. Tudo que nós fizemos ainda não é o principal. Por que isso? Porque vejam vocês, a palavra educação quer dizer
eduzir, fazer aparecer. E o que é que vamos fazer aparecer? A nossa natureza essencial, que está sob a forma de potência e que pode se transformar em alto. Qual é a nossa natureza essencial? Natureza divina. É isso que a gente precisa fazer. A educação é o processo que assegure, a educação adequada que assegure a expressão do divino que há em todos os seres na manifestação que venha a ocorrer, que no estágio atual nós chamamos de humana. Perceberam o alcance da educação? Ora, nós já remodelamos só aí todo o projeto finalístico da educação, porque ela tem uma teleologia, uma finalidade. Qual é a finalidade da educação? Aí vem algumas: formar bons cidadãos capacitados a viver em sociedade, isso é pouco. Bons cidadãos numa sociedade limitada evolutivamente não vai ser grande coisa. Vai ser apenas homens bem comportados no nível tipicamente humano. Ora, a teleologia espírita, o finalismo espírita na educação, vai dizer que nós temos algo para alcançar em termos de manifestação. Prestem atenção ao futuro de vocês. Vocês, e eu, claro, todos seremos espíritos puros, co-criadores cósmicos. Gostaram? Você acha que eu vou querer ser presidente da República, Papa? Que nada, eu vou ser co-criador cósmico. Eu vou inventar galáxias, se é que na época galáxias se é grande coisa. Eu vou inventar mundos ditosos, recriar isso. Perceberam a diferença? Sentiram como é grandiosa a finalidade educacional centrada no espírito que é imortal? E mais ainda, derivando dela, lembrando da frase de um dos evangelistas ou de um dos apóstolos, que Deus é amor, a natureza intrínseca do ser é pura amorosidade. E essa amorosidade ela vai se expressando no existir em níveis evolutivos até chegar à máxima plenitude, que é a amorosidade vivida na centração de si mesmo, né? O amor a si mesmo, a amorosidade na inclusão do outro em todas as suas variações e a amorosidade que percebe o Criador como transcendente. Em suma, a nossa manifestação enquanto sujeito da aprendizagem é uma crescente amorosidade até chegar a essa plenitude cósmica do amor. Também eu acho isso significativo, porque o amor é o substrato de tudo que existe, de tudo que acontece no universo. É ele que anima, que dá forma em estágios diferenciados de percepção. Com isso eu quero chamar a atenção de vocês para que não fiquem contentes em ler o Evangelho segundo o Espiritismo e lerem a página O Homem de Bem e dizer: puxa, estou chegando lá, porque homem de bem é apenas homem. Esse é o problema. Muito sério. É? O homem de bem é muito sério. É, mas é apenas homem. Entre homem de bem e espírito puro, há uma longa trajetória, pelo menos nos olhares humanos, que precisa ser vivido, pensado e alcançado. Vai passar por homem de bem, mas humano ainda não é a grande questão. Um dia serão puros espíritos, já dizia Jesus, que nem se casam nem se dão em casamento, porque não tem mais nada dessa história que nós temos na atualidade. E mais ainda, estaremos vivendo a plenitude do reino dos céus, que nem precisa ser criado, porque ele é a nossa natureza intrínseca. Em outras palavras, tem futuro plano, né? Futuro grandioso, vasto, significativo. A gente pode pensar, mas está tão difícil, complicado. Já foi pior. No tempo que a gente era animador de lagartos e lagartixas, era pior, né? Agora já passamos por peixes, por aves, por mamíferos. Na escala evolutiva já estamos gente, o que é um grande passo nessa história.
Um amigo meu que era gozador, quando encontrava um arqueólogo, esses espíritos que gostam da encarnação anterior, né? Quem é que eu fui no tempo de Jesus, na Grécia, não sei o que, na Índia? E ele aí chegou com uma lá, descobri a minha primeira imersão na matéria. Qual foi? Pedra Cheia no Alto do Xingu. Quer dizer, foi bem fundo, né? Ele disse, olha que caminhada evolutiva, que avanço, filho. É claro que Pedra Cheia você não é uma sátira, é de alguém que faz charges, ele fez uma charge desse tipo, mas significa que a educação é um fenômeno no nível humano que reflete um outro muito mais vasto, que se chama evolução. Olha só, agora nós vamos enquadrar o processo educacional na grande saga que é a ascese do espírito, que começa na natureza como um átomo e vai até o estágio de arcanjo. Então, o nosso projeto educacional tem que levar em consideração essa grande, valiosíssima ideia de evolução. E ela vai nos fornecer alguns parâmetros básicos para que a gente organize o nosso pensamento e verifique se nossa educação é realmente educativa. Isto é, se ela produz algo que seja avanço evolutivo. Porque muitos dos nossos hábitos pedagógicos podem apenas serem hábitos de estagnação do nosso estágio evolutivo. Hábitos de repetição do que nós já sabemos, já aprendemos, já vivenciamos em outros momentos e que aquilo não acrescenta absolutamente nada à dinâmica da evolução. Então temos uma cosmovisão que descreve um sujeito que é imortal. Esse sujeito está dentro de um grande processo que se chama evolução e que tem um finalismo claramente definido, que é ser co-criador cósmico. Acrescente-se ainda em comunhão com Deus, na plenitude do divino. Como Jesus Cristo havia anunciado na sua frase, eu e o Pai somos um. Aqui tudo é integração, tudo é totalidade. Então o projeto é esse. Mas nós vamos verificar, usando esta noção de evolução, que há maneiras de identificar práticas pedagógicas, sociais, se o projeto que nós estamos fazendo é um projeto evolutivo ou apenas estagnado, meramente informativo, mantenedor do status quo vigente. Como é que nós fazemos isso? Olhando a própria história da evolução. Hoje nós já temos pelo menos 5 parâmetros que são significativos para a gente aprender isso. O primeiro deles é o seguinte: na forma, no mundo do espaço-tempo, a evolução faz com que apareçam formas mais complexas de existir. O que são formas mais complexas? São aquelas que são capazes de fazer operações mais ricas, dinâmicas e estruturantes que lhe levam a cada vez uma maior autonomia. Tomemos um exemplo. O que é que faz uma pedra? Dia e noite, noite e dia. O que ela faz? Praticamente nada de relevante para os nossos olhos. Claro que ali tem átomos viajando, elétrons passeando, integrantes e aquilo, mas a forma, a relação com o mundo extra-pedra praticamente se mantém estável. Mas tem um protozoário qualquer, uma ameba, o que ela faz? Muito mais que uma ameba. E não é só mais, é mais complexa. A forma pode ser pequena, até microscópica, mas ela faz um fenômeno chamado de homeostase. Ela mantém a concentração das substâncias dentro da célula dela própria constante para não desaparecer. Faz trocas, faz isso, regula, escolhe isso, faz aquilo. É muito mais complexa a sua forma. Ela vai ter núcleo, vai ter citoplasma, mitocôndrias, complexos de produção de proteínas, ribossomos. A gente já conhece isso das histórias da biologia. Agora compare uma célula com um organismo qualquer, uma planta, um animal. Há uma diferença enorme da complexidade da forma e das suas habilidades de execução. Tomemos o organismo humano. Vocês têm uma ideia da complexidade de um organismo como esse? Basta dizer
que para executar as tarefas todas que o fígado exerce hoje, organicamente, integradamente, ainda tem isso, mas precisaria alguns polos petroquímicos de Salvador ou de Camaçari para fazer a mesma função de um único fígado. Pra vocês terem ideia do que é que ele produz. Lá produz centenas de produtos, digamos, no Camaçari, não sei quantos. Aqui são milhões de produtos, e tudo encadeado, e tudo organizado, de maneira que a gente vive a vida e nem se lembra que o fígado está todo dia fazendo isso. Complexidade enorme. Mas imagine que não é só isso. E se o fígado fosse a máxima potência, imagine o sistema nervoso. O que ele faz? O organismo por inteiro. Vejam a complexidade. Agora vejam a complexidade, não de um organismo só, de um ecossistema. Vocês vão ver como a vida vai provocando complexidades crescentes. Daqui para frente, as complexidades podem não ser físicas, espaciais, mas serão psicossociais. O mundo está interligado, o mundo está vinculado pelas redes de pensamento, e não são somente aquelas visíveis, porque há as redes de pensamentos que são invisíveis. Nós chamamos de psicosfera, nós chamamos de influências transexistenciais, anímico-mediúnicas e por aí vai, de um modo geral. Então, a complexidade que vai se construindo é muito vasta, e nós vamos verificando que é um dos parâmetros da evolução. Com essa complexidade, vem uma outra característica da evolução, que se chama criatividade. Nada mais criativo nas formas do que aquilo que observamos na natureza. Vocês imaginem, vocês estudaram a água em algum momento, as propriedades da água, mas vocês podiam imaginar o seguinte: se eu estudasse o hidrogênio, o oxigênio, os elementos químicos que a compõem, eu seria capaz de saber o que é água? Não. O oxigênio serve para a combustão, o hidrogênio é um combustível. Por mais exaustiva que fosse a nossa experiência estudantil, ele não daria conta do que é o fenômeno água. É completamente diferente dos elementos que o compõem. O que vale dizer é que, na prática, essa complexidade faz com que apareçam novidades em termos de propriedades, novidades em termos de atuação, de organização e de expressão na ordem da manifestação. Imagine um organismo, o que ele faz? Vocês já imaginaram o tempo em que o psiquismo, que nós chamamos essência, criava formas, mas não pensava? Não pensava nada. E criar o método de pensar. Vocês já imaginaram isso? Fiquem elaborando aí um pouquinho. Eu me lembro de uma reunião que a gente fazia na Faculdade de Medicina, na época no Hospital das Clínicas, que era um grupo de alunos meio esquisitos, e que fazia assim: vamos pensar o impensável, para ver o que é que dá. Vamos fazer perguntas que ninguém faz na história da medicina e nas práticas de um modo geral. E uma delas era essa, assim: tente imaginar um novo sentido. Um novo sentido é que não seja visão, audição, olfato, tato, gustação. Imagina o novo. Ninguém conseguia. Você vê como a gente está condicionado. Mas houve uma época que os seres não tinham esses sentidos. Não tinha nenhum deles. E que foram construídos. Olha que criatividade. Ora, como foram construídos esses até aqui? Por que não imaginar que a criatividade vai continuar gerando novas possibilidades? Dos sentidos ou da vida, seja lá o que for. Então a evolução consiste em acréscimo de criatividade. Agora, o fenômeno que nos interessa observar nessa dinâmica de complexidade e criatividade é que eles se baseiam em algo interessante, na integração. Você percebe que a vida progride por autonomias, isto é, construções que têm identidade, mas ao mesmo tempo por integrações. Como eu mencionei, a integração entre hidrogênio e oxigênio, a integração entre os seres vivos, a integração no ecossistema. Onde há integração,
a complexidade e a criatividade se expressam com facilidade. Aí eu volto para o nosso movimento espírita. A integração gera isso. Algo novo, algo de outra ordem de grandeza, outra estrutura, outra possibilidade de atuação que é impossível de ser realizada se a gente estiver só na autonomia e na própria identidade. Então, toda vez que houver um fenômeno de integração, nós estamos provocando evolução. Integração, lembrem-se, não é submissão a uma ordem. Isso não é integração, isso aí é dominação. Integração é o acréscimo de potência em que dois seres criam uma nova possibilidade existencial, mas não há subordinação nem dominação. Simplesmente, eles agora apresentam-se com uma possibilidade diferenciada. Vocês podem verificar que de vez em quando até as empresas fazem fusões, integrações. Para quê? Porque elas vão gerar uma ordem econômica no seu próprio interior, bem diferenciada. Mas toda integração na dinâmica da evolução exige muito mais energética ou um outro nível de consciência, no caso das ações humanas, um nível mais elevado. Por isso que não é tão fácil. De vez em quando a integração não se sustenta porque a autonomia ela vive da sua própria identidade e do receio de se perder na integração. Não é à toa que aparece na União Europeia um fenômeno de integração importantíssimo do ponto de vista das memes sociológicas, mas ao mesmo tempo aparece um Brexit. Esse negócio está complicando a minha vida, porque eu não sei viver do jeito que vocês querem nessa integração, porque você diminui algumas potências suas em termos de expressividade e amplifica outras em termos de coletividade. Essa é a exigência da integração, que vocês vão ver exatamente num fenômeno muito corriqueiro que se chama família, casamento. Casamento é uma tentativa de evolução, integração, aumenta a complexidade, aumenta a criatividade, tem que ter essas peculiaridades. Mas ao mesmo tempo, para alcançar isso, você precisa vencer o receio de ser dominado, de ser controlado, de perder a liberdade, essas coisas todas que todos vocês devem conhecer na história cotidiana das relações. E quando a família cresce, a complexidade é maior, a integração fica mais exigente em termos de energética e por aí vai. E a criatividade ela pode ser amplificada a partir disso aí. Mas além disso, nós vamos verificar que tudo consiste numa amplificação da consciência. Você cada vez mais é mais consciente de tudo que ocorre em si, no mundo, na história, no tempo e por aí vai. Uma das características da humanidade é que ela tem autoconsciência individual. Nasceu a noção de indivíduo há pouco mais de 600 anos no Ocidente. E mais que isso, ela tem uma autoconsciência temporal da sua manifestação na ordem da existência. Leia-se, os seres humanos são os únicos seres conhecidos até o momento, detectados claramente, que sofrem por causa do futuro, que nem aconteceu ainda. São os únicos. Os animais, ao que se saiba, não têm essa noção clara. Provavelmente estão aprendendo na convivência com os humanos. Os cães, os gatos, principalmente, estão aprendendo com os humanos. Mas, usualmente, são os únicos seres que ficam pensando o que será de mim amanhã. Mas amanhã não acontece. Só que o que acontece é o presente. Amanhã é prospecção imaginativa, não é realidade factual. Mas a gente fica pensando nisso. E aí eu abro um parênteses para falar algo que em outra semana espírita eu falei. O indivíduo é tão preocupado com amanhã que investiu muito dinheiro para pesquisar se podia se saber onde se podia reencarnar no futuro. Que preocupação. Mas ele era materialista, mesmo pensando em reencarnação. Por que ele quis saber? Ele disse que daria 10 milhões de dólares só para uma pesquisa universitária. Ele queria saber onde ele ia nascer no futuro. Por um diletantismo, não. Porque ele ia criar uma fundação para deixar o dinheiro para ele mesmo via fundação.
quando esse dinheiro está reservado para alguém que vai nascer em tal lugar. Tal. Você vê que o sujeito é preocupado com o dia de amanhã economicamente. É um materialista radical, porque um materialista palingenésico, reencarnacionista. Está centrado só na sobrevivência, no conforto, por aí vai. Então vocês vejam que a consciência vai se ampliando, mesmo nele está ampliada no tempo, ele já vê reencarnação e por aí vai. A consciência nossa de hoje é muito mais vasta do que qualquer pessoa há 50 anos. Há 100 anos, Ave Maria, a maioria das pessoas tem poucos contatos na vida. Passava-se a vida inteira e se tinha contato com 100, 200 pessoas. Hoje você encontra com tanta gente, convive com tanta gente, integra com tanta gente, e aí você cria essa consciência cada vez mais vasta, cada vez mais coletiva, cada vez mais abrangente, mais universica, e por aí vai. Então, é um acréscimo de consciência. Quando a gente vai lidar com as luzes espíritas, não é um acréscimo qualquer de consciência, porque é um acréscimo também espiritual. Vocês já notaram como o mundo espiritual está crescendo em termos de definições? Antigamente era céu, inferno, depois inventaram purgatório e terra. Zero. Agora tem uma tal de erraticidade que os gregos já inventaram o caminho. Os gregos já botaram logo 7 andares. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, quarto céu, já tem 7 níveis, né? Paulo de Tarso conheceu o homem, que era ele mesmo, segundo Emmanuel, que foi ao terceiro céu, e já estava ótimo. Imagine se ele fosse ao 7º, né? Que é que ele não ia ver, mas no terceiro ele já viu, eram sonhos agradáveis. Mas quando a gente vai ver a descrição espiritual, haja níveis evolutivos, espirituais. Mas esses níveis evolutivos espirituais são tão diferentes entre si, e ainda são existência, que Kardec classifica os mundos ditosos, mundos de regeneração, tem uma classificação até a vivência do mundo em plenitude. Então a consciência nossa vai se ampliando, não é só temporalmente, é uma consciência, entre aspas, espacial, no físico, mas uma consciência de dimensões existenciais muito mais vastas do que nós estamos acostumados. Já perceberam como isso fica complexo, e no processo educativo ele tem que lidar com essa situação. Mas todos os parâmetros que eu citei até aqui, eles, dizem os estudiosos, estão subordinados a algo fundamental. Tudo isso está subordinado, ou melhor, guiado, é uma guiança, como se diz na Índia, da energética do amor. O amor é o substrato de todo o processo evolutivo. A integração decorre do amor, a complexidade do amor, a criatividade do amor, a consciência decorre disso, que é a nossa natureza intrínseca. Mas esse próprio amor, para chegar na expressão mais periférica do ser, ele precisa se desenvolver evolutivamente. Em natura, ele já é potência, mas em ato, ele precisa criar essas possibilidades existenciais para se fazer pleno. E a gente vai evoluindo amorosamente. Quanta gente já está evoluindo amorosamente em relação ao outro? Encontrei pessoas que antes diziam: se eu pudesse, eu comia o fígado de fulano. Hoje elas dizem assim: lá vem uma criação divina, muito bem humana. Já melhorou. Antes dizia assim: eu vou me vingar, porque o outro era um adversário, inimigo. Agora ele diz assim: eu não vou fazer nada, mas Deus é justo e sabe que vai fazer. Você já viu que já melhorou, está evoluindo na amorosidade, já transfere a responsabilidade para Deus e vai se erigir em supremo juiz de todas essas histórias. Tudo isso é evolução da expressão humana. No dia que a gente chegar ao estágio amoroso de Jesus Cristo, ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Entre nós já não há nenhuma separatividade. Ora, podem amar o inimigo, porque isso é possível, o inimigo nem será mais inimigo. É um amor de outra ordem de grandeza. Mas esse amor ainda não é o amor, porque o amor
capacidade possível. Eu não sei o que é isso ainda. Um dia a gente chega lá e a gente comenta sobre esse assunto. Então, reparem os 5 critérios que a gente pode usar no processo pedagógico. A minha, entre aspas, escola, a minha evangelização provoca aumento, elevação da consciência, cria uma complexidade na forma, gera integração. Por acaso é uma expressão da amorosidade crescente e evoluída? Se esses parâmetros são cumpridos, evidentemente que eu digo então, estamos evoluindo. Estamos evoluindo. Claro, usando esses todos parâmetros simultâneos. Isso aplicado à educação vai mostrar que a nossa pretensa educação ainda está numa fase bem primária, comparada com as possibilidades que já vislumbramos em forma dos saberes que já possuímos. Em primeiro lugar, a grande mudança é de objetivo. Não simplesmente formar cidadãos bem comportados, pagando impostos devidos, indo votar corretamente, coisa parecida. Isso é muito pouco. Para o nosso projeto. É preciso criar consciências mais elevadas, que se aproximem da noção do divino, que sejam mais integrativas, colaborativas, cooperativas e por aí vai, para gerarem novas fenomenologias do ponto de vista social, e não só social, do ponto de vista cósmico, de um modo geral. Já temos que os objetivos precisam ser redefinidos. O pensamento espírita acrescenta algo na atualidade. Já que identificamos as esferas culturais do saber, ainda mesmo que seja somente saber, o saber que nós temos está muito especializado e restrito, porque as pessoas cada vez mais sabem mais sobre cada vez menos. E como diriam os críticos do século XX, chegará o tempo que seremos tão especialistas que saberemos tudo sobre coisa alguma. O caminho é esse. Porque fizemos só uma parte do discurso de Descartes, que foi fazer análises e fragmentações. Qual é a proposta espírita cultural? A religação dos saberes. Então nós podemos pensar no projeto espírita na área da educação, em que a ciência, a filosofia, a religião estão integrados e ainda influencia a arte, como Leon Denis anunciava. O nosso projeto não pode ser puramente científico, bastamente filosófico, ou meramente religioso, ou simplesmente artístico. É preciso ir além dessas configurações, que cada um tem a sua metodologia, e acrescentar ainda essa noção de transdisciplinaridade como uma axiomática que sustenta esse projeto de modo geral. Mas isso pode ser feito sendo materialista. O problema é que a nossa transdisciplinaridade vai ser também interexistencial, paligenésica, evolutiva e cósmica. Só isso no nosso projeto pedagógico. Vocês já imaginaram a gente ensinando um aspecto da história? Em primeiro lugar, tomei a história como um retalho. A história através da arte, a história através da ciência, a história através da filosofia, a história através da religião. E a história narrada pelas diferentes culturas encarnadas. Agora a história contada pelos espíritos encarnados que estiveram aqui e fizeram a história. Isso é um curso de história. Sentiram a diferença? Vocês perguntarem assim, eu senti vontade de fazer isso. Perguntar a alguém, como é que você está vendo agora? O que você fez, decidiu naquela época que você era presidente da República do Brasil? E a gente vai encontrar outros dados. Teodoro da Fonseca diz, através da psicografia de Chico Xavier, que a Constituição que foi feita em 1889 não dava para ser compreendida nem nos arredores do Rio de Janeiro, quanto mais no Brasil todo. Não dava para ser seguida, ela era tão fora da realidade. Quer dizer, nós não conhecíamos o Brasil. Nós fizemos dessa forma. Dom Pedro II vai voltar e vai dizer que a Guerra do Paraguai foi uma criação da diplomacia brasileira que se fez imperialista. Que Fernando Solano Lopes era apenas um caudilho que se sentiu ameaçado graças à influência
nossa na Argentina, no Uruguai, e que ele recebeu uma vida que era para embainhar a espada, porque a espada levaria ao perecimento de muita gente. Ele esteve com alguém, espiritualmente falando. Gostaram dessa história? A história não é simplesmente o caminhar dos fatos visto pelos humanos. Tem essa noção toda. E há quem diga que Napoleão Bonaparte foi Júlio César. Humberto de Campos diz isso e outros autores. E Napoleão Bonaparte veio outra vez tentar fazer o que ele não conseguiu na época que era Júlio César, que era criar a paz humana, disseminar uma noção de humanidade, de coletividade, que seria a União Europeia de hoje. Mas ele lá, para tanto, se encantou muito e quis ser imperador conforme o psiquismo da época, e deu no que deu. E uma das curiosidades que alguns levantam é que ele, lá na época de Júlio César, venceu nas Gálias, a França atual, nas Gálias, um personagem que era o defensor, um rapaz de 20 anos, e mandou enforcá-lo, Vercingetorix, era o ídolo da Gaulês. Isso não é que ele se encontrou de novo com ele, e quem era ele? Nelson, o almirante inglês, que o derrotou na batalha de Trafalgar e nunca deixou que ele entrasse na Inglaterra. Se reencontraram aqui nessa história. A história ficando mais interessante do ponto de vista interexistencial. A gente vai sabendo de coisas que parece que acontecem por um momento político, casual, e na verdade são histórias muito mais complexas, porque nós somos uma coletividade interexistencial. Então vocês vejam que só para contar história a gente tem que saber ciência, filosofia, para fazer esse modelo, e ainda saber isso percebendo o mundo espiritual. Daí porque a nossa pedagogia deve incluir essa capacidade transexistencial onde estiver. E aí passamos para um dado significativo. Como é que nós aprendemos? Na tradição nossa, a aprendizagem, de um modo geral, é cognitiva. Depois veio a psicomotora, agora começa-se a falar em afetiva coletiva, depois de Pestalozzi, nesse mundo que nós estamos acostumados a lidar com pedagogia. São as características da consciência. Mas ela é fundamentalmente racional analítica. Podem prestar atenção. Como a gente usa tanto, mas isso é lógico. Como se lógico fosse a oitava maravilha do cosmos. É lógico. Presta atenção. Se eu disser assim, mas isso é amoroso, não passa na pedagogia. Porque amoroso é coisa subjetiva, do sentimento, coisa parecida. Isso é influência da modernidade, do modelo materialista. E se eu disser assim, vamos pela qualidade, avaliar a qualidade. Professor, não vai dar uma nota não. Transforma em quantidade, que está tudo fica claro. Porque quantidades são objetivas, professor. Isso chega até na prática clínica. Você vai no ambulatório hoje sentindo uma dor. Quando você acaba lá, você está com uma dor, o pessoal vai de 0 a 10. Que número você dá? Que é isso? Um reducionismo matemático típico da modernidade materialista. Tudo tem que ser transformado em quantidades. E aí eu criei uma cena só para vocês gravarem bem. O sujeito, eu conheço ele, o filho, conheço o filho, o sujeito aos 72 anos se casou pela 10ª vez. É um crédulo no casamento. Ele acredita que a felicidade está no casamento. Porque quem tenta 10 vezes uma encarnação, e ele disse para o filho, dessa vez vai dar certo para sempre. Eu calculei, dessa vez não muda também uma eternidade de 60 anos, porque 72, que ele vive a 100, só faltam 28, né? Já não é grande coisa assim, ainda mais, não sei como, se os 28 vão ser lúcidos, né? Tem isso, porque o alemão chega e tira do alto pra gente. Bom, aí eu fiquei pensando nisso para ele. Imagina o diálogo dessa esposa que é a 10ª. Ela chega para ele e faz, você me ama? Ela faz, claro que eu te amo, eu estou escolhendo para minha esposa isso. Mas você já escolheu 9 vezes antes. Foi, vi que não era, mas desta vez,
Mas me garanta, você me ama mais do que as outras 9, tem que ser quantidade. Porque aí ela vai ficar mais tranquila. Se é mais, aí dá para levar. Porque se as outras 9 não deram certo, tem que ter algo mais para dar certo. Isso é a quantidade chegando até na ordem do sentimento. Ora, isso tudo gera o quê? Um pensamento educacional, quantitativo, e centrado naquilo que a quantidade pode avaliar, que é o mensurável. E o que é o mensurável? O sensorial, o objeto, a coisa, é o que vale. Então a gente vai ver, mesmo que a coisa hoje seja virtual, pode ser um Bitcoin qualquer aí da vida, mas a gente vai querer a coisa quantificada. Esse é o mundo. Mas esse não é o pensamento da essência que se manifesta na fase atual. A razão é apenas uma forma de gnose de um determinado estágio de evolução. Você tem o sentimento, você tem o sensório, que já estão sendo usados, você tem a intuição. Mas você tem outros estágios da consciência que a gente já sabe. Nós temos um estágio chamado intuitivo sintético. O pensamento universal já descreve uma mente fisiológica, não dual. Hoje você já sabe que você pode usar aquilo que São Boaventura dizia no século XIII, o olho do espírito, que o olho da carne é o sensório, o olho da mente é o raciocínio, o olho do espírito é algo que transcende a tudo isso, que pode fazer contemplações, introspecções, percepções de transcendência. Quem é educa para isso? A gente não está conseguindo nem sair do cognitivo para o mundo emocional. Estamos na fase de educar as pessoas para saberem. Agora que a Unesco, no final do século XX, disse que era preciso aprender a conviver. Aprender a conviver no final do século XX, depois de 2 guerras mundiais, muita miséria no mundo, até hoje, correndo solto, estamos nesse estágio. Ora, o projeto espírita deve levar em consideração todas as faculdades possíveis. E entre elas está o projeto, a faculdade anímica, mediúnica, os trânsitos de modo geral, a experiência onírica de aprendizagem espiritual e por aí vai. Para que isso? Para atingir a sua finalidade, que não é formar o indivíduo para a sociedade, é facilitar, usando a linguagem mais humanista, a possibilidade dessa potência transformar a sociedade para um novo estágio de evolução, no caso, um mundo chamado de regeneração, que não era grande coisa, por logo eles avisando, regeneração não já está dizendo, degenerou e agora quer regenerar, vai voltar alguma coisa, não é grande coisa. O que eu quero mesmo, e venho dizendo para os espíritos por onde passa, queiram mais, porque do sonho depende do seu esforço. Se o sonho é muito pequeno, você termina realizando e ficando sem sentido a sua vida. É objetivo, é preciso ir além. Por isso que eu já disse, eu prefiro o mundo ditoso, puro de regeneração e vai direto para o outro. Ou então passe rápido de regeneração e chegue no outro. E quando eu encontro a turma que adora pensar que quando eu morrer vai para o nosso lar, porque é materialista e pensa que está no aquém e vai para o além chamado nosso lar, não se percebe espírito ainda. Aí eu lembro algo fundamental. Nosso lar tem camadas, ministérios, e tem o ministério do auxílio que é, como diz o pessoal, pobrezinho mesmo, só tem doença, doente e alguns auxiliares, e que vão as estrelas espirituais, os mais elevados lá para ajudar. Mas lá também tem o polo oposto, o da união divina, que ninguém sabe nem descrever como é. E aí eu fico brincando, queira ir para a união divina, para encontrar alguns amigos lá e depois ir para adiante. Não fique na união divina não, porque o nosso lar é crosta, ainda é terra, muito terra. Sonhe mais elevadamente, sonhe algo mais rico, mais pleno, para poder se alcançar seus grandes objetivos enquanto espírito de um modo geral. E aí passam por 2 problemas chaves. O primeiro deles é o seguinte, é tomar consciência plena da sua imortalidade. Por isso que a educação tem que ser centrada nisso.
Por mais que eu queira, por mais que eu fale, por mais que eu discurse sobre o espírito, minhas células continuam achando que elas são matéria. Eu ainda não as convenci de que elas são psiquismo na sede evolutiva, que fazem parte de um grande organismo e que pode se dispersar e se aglutinar e por aí vai. Elas estão convencidas de que vão morrer. E essas vozes de bilhões de células, trilhões de células, falam a minha consciência de vigília, dizendo: me proteja, estou com medo. E a gente ainda está nesse estágio, medo de morrer. A nossa educação é feita para garantir a vida corporal por todos os meios que a gente possa criar, agora, naturalmente, exigindo uma certa qualidade. Algumas pessoas já lutam por qualidade, mas vejam como é importante superar esse estágio, que as células determinam o nosso sentido no mundo. Essa é a educação para a imortalidade. Tomar consciência do corpo. Mas tomar consciência não é saber que ele existe e que ele é transitório. Nós temos textos significativos na literatura da universal mostrando que as próprias células podem obedecer a um outro padrão de comportamento e se reestruturarem de outra forma. E a maneira como nós existimos na atualidade não é eterna, não é imortal com o corpo. Você já pararam para pensar o trabalho que é passar 9 meses no útero? Encolhidinho, não? O espírito em si. Eu trabalho para quem está no útero, eu trabalho para quem está segurando essa história toda. Isso vai ser ad eterno? De jeito nenhum. Isso é uma época, é uma era, é uma fase, é um evo, como se diz nos grandes tempos. Mas não vai ser assim. Eu imagino que aquela turma que Allan Kardec descreveu como a gênere vai se tornar a maioria. O que é um agênere? É um seguidor de Jesus que faz: eu dou e tomo meu corpo a hora que eu quero, eu apareço e desapareço, eu materializo e materializo. Eu tenho que ficar esse período longo todo, esse tempo todo, essa questão toda. Não é impraticável viver essa experiência dessa forma. Então, um dia construiremos essa consciência de imortalidade que nos permitirá vivenciar esse tipo de experiência como tal. Percebe como o projeto de educação tem que ser bastante rico? Agora vamos dizer de tecnologias pedagógicas para isso. Por último, a gente vai recordar para vocês que já temos um modelo, tanto pessoal como um modelo coletivo. No modelo pessoal, nós temos uma grande questão, que é tornarmos figuras como Cristo. Como ele dizia, eu e o Pai somos um. Mas ele dizia de nós a frase mais perfeita, pedagogicamente falando, ou mais completa: sempre perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Vocês já imaginaram uma pedagogia que leva a isso? Vocês já imaginaram isso? Ensinar, trabalhar educacionalmente para as pessoas serem a plena manifestação do que ele está pretendendo. E qual era o objetivo de vida que ele propunha para esse projeto evangélico, que é também pedagógico? Buscar o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. É pouca coisa? Mas para realizar isso, o que era necessário? Ele só disse isso para poucos. Para um ele disse: é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Mas o mais radical, do ponto de vista de confronto com o materialismo, foi quando ele falou com o mancebo rico: vá, venda tudo que tem, reparta com os pobres, vem e segue. Quem está disposto a ir, levante a mão. Ninguém vai seguir Jesus e o mancebo rico. Sabe por quê? Porque a gente está tão arraigado no modo de ter, na posse, na matéria, que não consegue perceber que o que ele pretendia era: largue tudo que é domínio da consciência material, tome consciência que é espírito e aí dispense todos os bens materiais. Porque quem dá e toma o corpo a hora que quer, que quem chega e cura os enfermos como ele curava sem precisar de nenhuma tecnologia, quem multiplica pães e peixes sem precisar de praticamente nada, e quem aplaca a tempestade do jeito que ele fazia, para que eu quero alguma coisa? Para quê?
precisa. Então, tome consciência de que você é capaz de fazer o que eu faço com a fé do tamanho de um grão de mostarda, e então você verá que tudo isso pode ser liberado. Eu fico imaginando que chance o mancebo rico teve. Segundo, que capacidade ele teve de chegar e fazer a pergunta certa nessa história. Então a nossa educação deve ser nessa direção do Evangelho. E a última possibilidade, a grande realização, chama-se lei da adoração. Qual é a pretensão de todo o processo cósmico da evolução? É fazer com que a gente se sinta integrado em Deus, vivendo em Deus. Como dizia Paulo, em Deus estamos, em Deus somos, em Deus nos movemos. Ele já estava entrando nessa área, e como diz o espírito Yogi Shri Rishinan, o Yoguinho lá de Salvador, mergulhado no mundo, Deus. Mergulhado no outro, Deus. Mergulhado em mim mesmo, Deus. Mergulhado no transcendente, Deus. Somente Deus. Sem alto, sem baixo, sem nascimento, sem morte. Simplesmente Deus. Porque só Deus basta. Eu espero que vocês, aproveitando desse ensejo, reflitam sobre a educação que nós fazemos e vamos propor, em algum momento, nosso projeto espírita para a educação no mundo, no governo, na sociedade, em todos os ambientes. Para isso, a gente precisa experimentar, experienciar, em suma, aprender o Espiritismo na sua plenitude como cosmovisão e praticá-lo. Então transformaremos o mundo, faremos a renovação social e a dita transição, a grande transição, acontecerá do mundo de provas e expiações, leia-se do mundo materialista, para a consciência plena de ser espírito. Que Deus nos abençoe. Agradecemos a Peixinho a sua contribuição e ótimas reflexões desta noite, desejando-lhe um feliz retorno à sua cidade e ao seu lar, com voto de muita paz. Agradecemos a Deus, ao Mestre Jesus e aos amigos espirituais o trabalho desenvolvido nesta noite e na 28ª Jornada Espírita. Agradecemos aos nossos palestrantes, Luciane Bahia, Abigail Guimarães, Patrick Pires, Cláudio Medeiros e André Luiz, pelos ótimos trabalhos desenvolvidos. E para encerrar nossa noite, convidamos novamente a nossa irmã Anne Carolina. Muita paz e boa noite a todos.